Glória a Jesus. Abrem em Mateus, irmãos, capítulo 5, 5:10. Irmãos, esses dias eu preguei uma palavra na mesma linha. Não é? Hoje eu estava lendo alguns textos. Fiquei bastante tempo numa profecia, num profeta lá no Velho Testamento. E no fim das contas, acabei vindo para esse texto de Mateus 5 de novo. E glória a Jesus, né, irmãos? O apóstolo Paulo mesmo disse que não cansava de dizer a mesma coisa. E nós também não. Né? No fim das contas, se a gente olhar para o Novo Testamento, e pensar que a gente está há muitos e muitos anos sempre pregando e ouvindo o Novo Testamento, ele começa a parecer pequeno, né? E na verdade a gente não pode pensar assim, porque a mensagem do Evangelho, irmãos, ela é muito grande e ela fala para cada um de nós, em cada situação da nossa vida, a palavra é capaz de nos instruir, não é? Para caminhar, para vencer, para suportar, para batalhar pela fé. Então, nós temos aqui o poder de Deus para a salvação. Então, não podemos olhar e não podemos ter esse pensamento, né? De ficar procurando coisas grandiosas. A gente percebe que, na tentativa de inovar, as pessoas falam besteira. Ficam levando doutrinas, coisas para dentro da igreja, na intenção de agradar a carne das pessoas. No fim das contas, é isso. As pessoas querem fazer campanhas, querem criar todo tipo de, vamos dizer assim, de costume dentro da igreja, cria ministérios novos, coisas que não tem nenhum sentido, mas é para envolver as pessoas, para fazer com que as pessoas ganhem algum tipo de compromisso, mas aí já não é mais com o evangelho, né, irmãos? E a gente persevera no conselho da palavra, isso é muito importante. Glória a Jesus. Não prevaricar, como está lá na segunda carta de João, né? Porque aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem o pai nem o filho. Mas quem persevera na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Glória a Jesus. Então, irmãos, o texto ele diz assim, ó, verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então é por causa de Jesus que as pessoas fazem isso. Por causa do nome de Jesus, é por causa do nome que você carrega, da fé que você confessa, por causa daquele em que você crê, daquele em que você imita, é que as pessoas te perseguem. É porque nós somos perseguidos como igreja. Verso 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí nós vamos ler um texto agora em Atos, então foi uma preparação, né, esse texto aqui, para o que nós vamos ler agora em Atos 7. Aliás, vamos começar em Atos 6, o finalzinho de Atos 6, a história de Estevão. Então Estevão é um personagem do Novo Testamento e que a gente ouve pouquinho dele, né? Mas a história dele é muito importante. O que acontece na vida de Estevão é justamente o cumprimento daquilo que nós lemos agora. Nós lemos esse texto de Mateus, e existem outros textos também. O Senhor Jesus disse, quando vos matarem, cuidarão estar fazendo uma obra para Deus, um bem para Deus, fazendo a vontade de Deus. E Estevão foi morto por fazer a vontade de Deus. Não é? Então, ele é um bem-aventurado. Estevão foi um bem-aventurado. Glória a Jesus. Então, nós vamos ler capítulo 6, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha que interessante. Então, irmãos, Estevão,
um pouco antes desse texto, conta uma introdução de como que ele aparece, né? Ele aparece sendo levantado, sendo reconhecido pela igreja como um diácono para cuidar de órfãos e viúvas. O ministério da igreja tinha muito trabalho para evangelizar, para oração, para pregação do evangelho, e eles então entenderam que era necessário dividir esse trabalho, e então entregaram o trabalho de cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Fazer um trabalho, vamos dizer assim, assistencial. E ele era cheio do Espírito Santo. E, irmãos, do que ele foi acusado? Ele foi acusado de pregar a mensagem de Jesus. E claramente a gente entende que eles tentaram debater com Estevão, e Estevão tinha tanta sabedoria no espírito, ele tinha uma revelação do evangelho, e ele apresentava argumentos, e eles não tinham como rebater os argumentos de Estevão. E ele foi acusado do quê? Acusado de dizer que Jesus ia destruir aquele santo lugar. O que era o santo lugar? Era o templo. O templo era conhecido como um lugar santo, a casa de Deus. As pessoas vão para a igreja e falam assim, eu estou indo para a casa de Deus. De certa forma não está errado, porque na casa de Deus está a família de Deus. Então, eu não vou dizer que está errado. Mas ninguém pode dizer que esse salão, e eu já disse isso várias vezes, né? Que esse salão aqui é a casa de Deus. A casa de Deus é onde mora a família de Deus. É onde habita a família de Deus. Né? E eles estavam o quê? Ofendidos, porque Estevão falava que Jesus ia abolir a lei. Aliás, que o Senhor Jesus tinha abolido a lei. Que o Senhor Jesus nos ensinava a deixar a lei, a não fazer mais aquilo que a lei ensinava. Guardar festas, circuncidar-se, dar dízimo. E tudo aquilo, irmãos, que nós mesmos pregamos hoje. Então os irmãos percebem que Estevão foi morto por falar a verdade. E nós falamos a verdade. Hoje, na nossa nação, a gente tem essa liberdade, vamos dizer assim, entre aspas, um respeito. E as pessoas permitem que a gente pregue a verdade. Mas, querendo ou não, nós somos perseguidos. Existe uma perseguição também. Então, tanto essa igreja aqui mesmo, ela é muito perseguida. E nós sabemos quem está por trás disso. Então, as pessoas muitas vezes nos perseguem, mas perseguem por quê? Por causa da verdade. Não é? Porque pregamos a verdade. Então, Estevão foi acusado. Eles arrumaram testemunhas que disseram, foram lá e disseram, olha, eu ouvi ele dizer isso. Eu ouvi ele falar contra a lei de Moisés, contra esse santo lugar. Eu ouvi ele ensinar que Jesus Cristo ensinou a gente a abandonar os costumes da lei, os costumes que a gente aprendeu. E isso, diante do judaísmo, além disso, eles acusaram ele de blasfêmia também, né? Aqui não entra nesse detalhe, que blasfêmia era essa. Então, a lei de Moisés ensinava a matar, ensinava a apedrejar. Então eles levaram ele e deram a oportunidade dele se defender. E ele passa o capítulo 7 inteiro fazendo essa defesa. O que eu acho muito interessante é que ele vai se defender da acusação que fizeram contra ele. Qual que era essa acusação? Que ele falava de Jesus, que Jesus ia destruir aquele santo lugar, que o Senhor Jesus ia acabar com a lei de Moisés, ia acabar com os costumes. Era essa a acusação. Então os irmãos têm que, quando ler o capítulo 7, entender que ele está se defendendo de uma acusação específica. Então, quando ele começa a contar a história do judaísmo, a história dos judeus não é à toa. Ele está contando a história dos judeus para chegar até o ponto em que existe um porquê dessa abolição da lei. De um porquê o Senhor Jesus Cristo nos liberta da lei. E os irmãos vão entender. Ele vai chegar no ponto em que ele diz que quem deu a lei não foi Deus, mas foram os anjos. Que os anjos receberam autoridade, receberam o poder de Deus, mas que eles é que deram a lei. Não é? E mesmo assim, os homens não conseguiram guardar essa lei. Os judeus não conseguiram guardar essa lei. E ele vai ser morto por causa disso. Então eu vou ler alguns versos aqui isolados, depois a gente vai pro desfecho, né, do capítulo 7. Então, se os irmãos lerem aí, ó, no capítulo 7, verso 30, diz assim, ó, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai. Então, quem que apareceu lá? O anjo do Senhor, no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então, se os irmãos olharem no Velho Testamento,
Em alguns lugares vai dizer que foi o anjo do Senhor. Em alguns lugares vai dizer que foi o próprio Senhor. Não é? Então, se você pergunta para um crente hoje, um cristão do sistema religioso, ele vai dizer isso. Quem apareceu lá foi Deus. E aí eles vão introduzir uma doutrina que foi criada, que é a da teofania. Não, é que na verdade Deus não pode descer até a terra, né? Porque está escrito lá, o apóstolo Paulo mandou uma carta dizendo, né? Que Deus habita na luz inacessível, que nem homem viu e nem pode ver. Então, como é uma contradição muito grande, eles criaram essa doutrina da teofania, chamam de teofania. O que é teofania? É a aparição de Deus, é como se fosse uma visão, mas na verdade era só uma manifestação visual, não era realmente Deus que estava ali. Alguns acreditam que não, era um anjo do Senhor. Então ele estava representando o Senhor ali. E na verdade, em todo o decorrer do Novo Testamento, em alguns textos importantes, lá em Gálatas, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 2, também a gente tem claramente essa informação de que quem deu a lei foram os anjos. Não é? Então, aqui ele vai dizer, né, no verso 30, que foi um anjo que apareceu, o anjo do Senhor. Aqui no verso 35, olha o que diz o texto. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem que te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador. Pela mão? Pela mão do anjo, que lhe aparecera na sarça. Então, quem apareceu na sarça? Um anjo, não é? Um anjo. Então, veja, Estevão, ele está anunciando aquilo que já era de conhecimento de todos eles. Aqueles homens que acusavam Estevão já sabiam da história, sabiam muito bem, não é? Sabiam muito bem. O verso 38, olha o que diz. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então veja, está muito claro, o discípulo de Jesus, Estevão, né, o diácono Estevão, ele está batendo nessa tecla, ele está reforçando esse tema. Quem foi que deu a lei? Foram os anjos, foram os anjos, foram os anjos. Não é? E aí, vamos ler a partir do verso 44, irmãos. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então veja que ele não fala que Deus revelou para Moisés, ele fala aquele que revelou para Moisés, não é? O qual nossos pais, recebendo-o também, quem é nossos pais? Nossos antepassados. Então, ele está falando que os nossos antepassados, né, no caso dos judeus, né, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais, até os dias de Davi. Aqui ele está contando das 7 nações que o povo de Israel matou e invadiu as suas terras e tomou tudo que era deles. Ele está contando essa parte da história. Né? Verso 46. Que achou graça diante de Deus. Aqui ele está falando de Davi. E pediu que pudesse achar tabernáculo para quem? O Deus de Jacó. Que interessante, né? Então, na mesma frase, ele diz que Davi achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Davi queria construir um templo para Deus. E aí o texto diz que o Senhor falou para ele, você não vai construir porque você é um homem sanguinário. Você é um homem assassino. Você já derramou muito sangue. Então vai ser um filho teu que vai construir. E aí a sequência do texto. E Salomão lhe edificou casa. Então quem foi que construiu a casa, entre aspas, de Deus? Salomão. Então tem toda a história da inauguração, por exemplo, desse templo, uma matança enorme de animais, um derramamento de sangue, um baita de uma inauguração com muito sangue, né, com muito sacrifício para inaugurar a casa de Deus, o lugar santo, tá certo? Só que aí o que Estevão começa a dizer? Ele está entrando agora no final da sua defesa, né? E aí ele vai começar então a falar mais abertamente. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis?
diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porque assim foi descrito que seria o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém seria um lugar de eterna habitação do Senhor. Está escrito lá que o Senhor habitaria nas trevas, está escrito também. Né? Lá era um lugar onde ele habitava. Ele descia, ele preenchia todo lugar com a coluna de fumaça, de nuvem. Né? Mas aí Estevão diz, não, minha habitação é no céu. Né? O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Então parece, irmãos, uma comunicação, quando você lê lá no Velho Testamento, estranha. Porque por um momento Deus aparece dizendo, não, vai construir casa para mim. E os irmãos percebem nos detalhes de como foi a construção, a conversa dele sobre a construção, o Senhor ali contente com aquela construção. Mas o profeta, como diz a palavra, né, era uma pequena luz que ilumina num lugar escuro, de vez em quando trazia uma profecia do Pai, algo que revelava algo em oculto. Então isso para eles era uma coisa nova. Né? Então é muito fácil as pessoas pegarem um texto desse e falar assim, não, mas é claro que Deus não habitava na Terra. Isso é uma metáfora, isso é só uma figura. Né? Então as pessoas vão defender dessa forma. Né? Vão defender dessa forma. Mas o fato é que até hoje as pessoas, inclusive os cristãos, entendem o Templo de Jerusalém como a casa de Deus. Os templos que eles constroem, vultuosos, cheios de riqueza, né? Agora fizeram até o Templo de Salomão, né? Lá no Brás. Então existem igrejas que parecem grandes templos. Né? Por quê? Porque eles entendem que aquilo ali é o lugar onde Deus habita. Né? Sendo que, na verdade, a palavra é muito clara em dizer que o Pai habita na luz inacessível, em que nenhum homem viu e nem pode ver. E o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele vive dentro de nós e conosco. Então, a mensagem do Evangelho ensina isso. Então, não existe um lugar. O Senhor Jesus prometeu enviar o Espírito Santo que estaria conosco e em nós. Glória a Jesus. Então, irmãos, ele continua no texto, né? Verso 50. Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Como que foi feitas as coisas? A palavra fala lá, no capítulo 1 de João. Né? E o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Glória a Jesus. Né? A palavra do Pai. Verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então olha que interessante, ele está trazendo uma verdade. Vocês são igualzinho os antepassados de vocês. Os antepassados de vocês mataram os profetas que falavam de Jesus. Quando eles profetizavam de Jesus, vocês iam e matavam eles. Então os profetas lá do Velho Testamento foram todos mortos de morte trágica, assassinados pelos judeus. Né? E a palavra ela nos ensina, pela revelação do Evangelho, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, na verdade, esses homens, por que eles eram homens de dura cerviz? O que é um homem de dura cerviz? Aquela pessoa que tem o queixo levantado, sabe? A pessoa que é soberba, uma pessoa que é de dura cerviz, é uma pessoa que não tem um coração quebrantado. É uma pessoa que não é convertida a Deus, mas é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que tem um coração endurecido. E nós entendemos pelo Evangelho quem que endurece os corações. Então aquele a quem eles serviam, o anjo que apareceu e que deu a lei, não é? E que os fez roubar, matar e destruir, a vida inteira dos judeus, eles andaram roubando, matando e destruindo, e também sendo roubados, mortos e destruídos. Né? Por quê? Porque não eram eles, mas quem vivia e quem agia neles. Então quem agia neles é que fazia eles viverem dessa forma. Então se eles eram de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, é porque tinha o Deus desse século que fecha o coração, que põe um véu para que eles não vejam a glória do Filho de Deus, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então eles aqui estavam ainda dessa forma, endurecidos. O coração deles estava endurecido. Então ele está dizendo assim, do mesmo jeito que os antepassados de vocês mataram os profetas, vocês também querem me matar. Por causa do mesmo motivo. Então ele está falando dos anjos.
Ele está falando da lei e ele está falando do roubar, matar e destruir. É o que ele está falando. Não é? Verso 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Não é? Então eles receberam uma lei e não foi de Deus, foram dos anjos e também não conseguiram guardar essa lei. E aí começa então o fim da vida de Estevão, né? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se tornou Paulo, né? Então veja que o discurso de Estevão foi ouvido por Paulo, que na época era Saulo. Então, é por isso que quando o apóstolo Paulo diz que quando ele estava a caminho de Damasco, o Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra... Duro é para ti dar murro em ponta de faca. Recalcitrar contra os aguilhões é resistir contra os espinhos. Então, resistir contra algo que você só vai se machucar. Então ele estava resistindo contra a verdade que ele já tinha ouvido. Então ele fala: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti. Então, eles estavam perseguindo perseguindo Estevão. Eles estavam querendo matar Estevão. E mataram Estevão. E na verdade o que eles estavam fazendo aqui era recalcitrando contra os aguilhões. Rebatendo contra algo que eles não podem vencer. Não podem e não tem como vencer. Então, veja que a graça foi derramada sobre a vida de Estevão. Se a gente olhar com esses olhos, irmãos, a gente vai ver quão grande graça foi derramada. Porque Estevão, ele foi morto em nome de Jesus, defendendo a fé, a palavra do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Ele teve uma visão que foi o escape do Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse que enviaria o escape, não é? Como diz a palavra, o apóstolo Paulo diz, não é? Que junto com a tentação vos dará também o escape para que podeis suportar, para que vocês possam suportar. Então, naquele momento, ele conseguiu ainda liberar o perdão. Então, veja que foi uma bênção, não foi uma desgraça. Né? Então, com os olhos da carne, você pode ver, um cristão foi assassinado de forma brutal, foi horrível, né? Mas no fim das contas, é uma grande lição para nós no dia de hoje, foi uma grande obra, inclusive na vida de Saulo, porque Saulo, sem dúvida nenhuma, foi impactado por esse momento, não é? Ainda que não se convertesse na hora. Glória a Jesus. Verso 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, foi o que aconteceu na cruz. Para pensar. O Senhor Jesus também disse: Ó Pai, recebe o meu espírito. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Percebe? Os irmãos percebem que Estevão teve essa oportunidade de padecer perseguição e morte, assim como Jesus. Esse homem foi muito bem-aventurado. Então nós lemos o capítulo 5 de Mateus, que é bem-aventurado quem padece por causa do nome de Jesus, e foi exatamente o que aconteceu. Então esse homem foi muito bem-aventurado, não é? A graça foi derramada sobre a vida dele, e não uma desgraça. Então, essa morte, irmãos, foi triste num momento ali, a família sentiu falta dele, os amigos vão sentir saudade dele, alguém ocupou o lugar dele no ministério para cuidar dos órfãos e das viúvas, não é? E ele liberou o perdão, inclusive para Saulo, não é? Que estava ali e depois se tornou, vamos dizer assim, o maior dos apóstolos, né? O apóstolo do Espírito, né? Aquele que teve um contato com Jesus espiritual. Glória a Jesus. Então, irmãos, glória a Jesus. Então nós temos o outro texto, não vamos ler por causa do horário, o próprio apóstolo Paulo, então, já convertido, já maduro, ele também é perseguido pelo mesmo motivo, e usam das mesmas acusações. Olha, ouvimos ele falar contra Moisés, falar contra os nossos costumes, contra a nossa tradição, não é? Olha, Paulo, dá um jeito aí, tenta convencer esse povo aí, porque esse povo quer te matar. Faz aí um voto, mistura aí no meio dos judeus, para que eles não te matem.
E foram perseguindo, espancando, batendo, acusando o apóstolo Paulo. Né? E isso é uma bem-aventurança. Então, irmãos, trazendo para a nossa vida nos dias de hoje, as coisas acontecem na nossa vida e não acontecem do mesmo jeito. Então você não vê esse tipo de perseguição, assim, abertamente. Alguém te tacando pedras físicas, né? Mas as pessoas blasfemam de nós. As pessoas se escandalizam da nossa fé. Perseguem a nossa igreja. Perseguem a nossa pregação. Aquilo que cremos. Né? Por quê? Porque nós anunciamos aquilo que eles vivem. Nós dizemos, olha, a palavra deixa muito claro. Né? Você precisa se converter. Você precisa mudar o seu caminho e perseverar na doutrina de Cristo para que você conheça a verdade e a verdade vos liberte. E você seja salvo. Então a pessoa não aceita. Então nós temos uma perseguição. Nós somos ridicularizados. As pessoas ridicularizam a nossa pregação, a nossa igreja. E todos aqueles que pregam a verdade. Porque as pessoas não querem abandonar a lei. Não querem abandonar aquilo que Jesus Cristo venceu por nós. Que o Senhor Jesus consumou, cravou na cruz a lei. Nos libertou, não é? Para viver em novidade de vida e viver pela fé. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos finalizar Mateus 23. Vamos ler a partir do verso 33. Vou resumir aqui, né? O Senhor Jesus, ele desceu o cacete aqui, vamos dizer assim, uma linguagem chula, né? Nos fariseus, nesse capítulo 23. Vamos pegar o finalzinho aqui, ó, verso 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, é uma profecia, né? O Senhor Jesus profetiza algo que iria acontecer, e aconteceu, né, uma tragédia muito grande em Jerusalém, e aquilo ali ainda é pouco, porque se fosse só aquilo, né, irmãos, mas o pior de tudo é as pessoas morrerem sem esperança de vida eterna. As pessoas rejeitarem um Salvador, rejeitarem a verdade e permanecer na mentira, e permanecer na lei, e permanecer em Moisés, permanecer na condenação. Né? Então, o Senhor Jesus ele fez um lamento sobre Jerusalém naquele momento. Né? E nós também lamentamos que as pessoas queiram perseverar na doutrina de Moisés e não permanecer nas palavras de Cristo, que são as únicas. Não é? Pois o apóstolo Pedro mesmo disse, Senhor, para quem iremos nós? Se somente tu tem palavras de vida eterna. Então eles estão escandalizados. Por quê? Porque a sua palavra vai contra a lei. Mas nós não ouvimos na lei palavras de vida eterna. Então, para onde nós iremos? Vamos ficar com o Senhor. E nós também, irmãos. Vamos ficar com Jesus. Vamos ficar somente com a sua palavra. Então não se envergonhem, não se escandalizem, não se entristeçam por perseguição, por acusação, por qualquer tipo de coisa, por blasfemarem contra você, acusarem você de heresia, de blasfêmia, não é? Porque nós estamos fundados na palavra de Jesus. Amém? Em nome de Jesus.